Porque o Orion te permite um baixo risco e ganhos exponenciais. Assista esse vídeo até o final e você vai entender como o Orion faz o gerenciamento de risco. Como foi falado na introdução do vídeo, nesse momento a gente vai acompanhar o Orion em ação e entender como ele faz o gerenciamento de risco para garantir ganhos exponenciais e baixo risco. Nesse momento aí ele identificou um ciclo de preço, definiu as zonas possíveis de negociação. Observe o painel que abriu agora duas ordens, que é a ordem de cobertura e a ordem principal, onde ele definiu o take e os stops. Nesse momento ele ganha a ordem de cobertura, já garantindo 52,70 de lucro. E acompanhe o display. Veja aí, nós estamos com a ordem principal aberta, só uma ordem agora aberta, com seu stop e seu take. Observe o display, né, do Orion com as informações. No display do Orion nós temos aí, por exemplo, o percentual de drawdown e o percentual de rendimento da conta. Nesse momento a gente está operando o USD-JPY. Veja lá o display. Veja lá o display, o nível de rebaixamento lá oscilando lá, onde tem lá o percentual de drawdown, que seria o nível de rebaixamento. Porém o rendimento da conta ainda está positivo. E nós temos uma ordem aberta que seria a ordem principal, que é a ordem de cobertura. Ele já ganhou. Apesar da gente ter o stop definido aí, o Orion, ele tem um gatilho de proteção, né, internamente, onde ele monitora o nível de preço, tá? E dentro desse nível de preço, ele é capaz de identificar se o mercado vai contra a operação, se o mercado vai inverter contra a operação, e dessa forma ele ativa esse gatilho, cancelando a operação antes que ela chegue no seu stop. Veja aí que a gente está com o stop, o take da ordem principal, e em 95% das vezes você vai perceber que nunca o preço vai conseguir pegar o seu stop, porque esse gatilho de proteção é ativado bem antes. Pronto, veja aí no caso, a ordem foi cancelada muito antes de pegar o stop. Veja aqui abaixo, ficou só uma marquinha aí, onde é o stop, que era o stop da operação. E a gente vai acompanhar agora, ver o que aconteceria se o gatilho de proteção não tivesse ativado. Vamos ver o que aconteceria. E observe lá no display, veja aí, o mercado tinha pego o seu stop, né? E veja lá no display que a gente continua positivo, né? Porque a ordem de cobertura garantiu esse lucro. Agora uma ordem com um ciclo de preço de alta,
né? Ele já identificou o ciclo de preço, definiu as zonas possíveis de negociação e vamos esperar o Orion trabalhar. Sempre que ele identifica um ciclo, você vai perceber que ele traça essas linhas aí, que são as zonas que ele identifica que são possíveis de manipulação, possíveis onde os big play pode operar essas zonas. Veja aí que ele executou mais uma ordem de compra. Observe o display, veja aí que a gente tem definido os stop e os take. Lembrando que a gente tem sempre stop em todas as operações e sempre tem um gatilho de operação de proteção em todas as operações. E uma informação interessante, o Orion não trabalha com martingale. Tem muita gente que precisa saber dessa informação. O Orion não trabalha com martingale. E acompanhe o display lá e nós está vendo que nós temos duas ordens abertas. A ordem de proteção e a ordem principal. E definidos seus stop e take. A ordem de cobertura ela sempre tem um take curto, que é para garantir já uma proteção e um ganho caso o mercado vire. Observe mais uma vez, ele ganhou a ordem de cobertura, agora 68,96 dólares, mantendo agora a ordem principal, né? Onde a gente tem aí já definido, né, o seu stop e o seu take, e agora vamos acompanhar o andamento dessa ordem. Veja lá no painel que a gente está nesse momento com um rendimento aí positivo da conta e com drawdown nesta operação zerado, sem drawdown, sem rebaixamento nesta operação. Observe que mais uma vez a proteção foi ativada, o stop muito curto aí, veja que não pegou seu stop principal, o Orion percebeu que o mercado ia virar e vamos agora, tá vendo ali marcado onde era o stop, vamos agora acompanhar o que poderia ter acontecido caso ele não tivesse ativado seu gatilho de proteção. Vamos acompanhar. Veja que a conta está positiva, né? Com rendimento de 10,73% até agora. Aquela seta abaixo está indicando ali onde era o stop da ordem principal. Ou seja, se você olhar a distância entre o ponto que foi aberta a ordem e o ponto que foi ativado a ordem de cobertura, ou o gatilho de cobertura, né, o gatilho de proteção, você vai ver que foi uma perda muito pequena.
Estamos monitorando para ver o que vai acontecer, né, após o Orion ter ativado o gatilho de proteção. Lembrando que a setinha lá abaixo está marcando, né, naquele tracinho lá vermelho, onde era o stop da operação principal. Que o Orion cancelou a operação muito antes dela chegar ao seu stop. As perdas fazem parte, tá? É difícil ser 100% vencedor, qualquer robô. O que vai fazer a diferença é justamente essa diferença. Perdas pequenas e ganhos exponenciais é o que vai fazer a diferença. Se considerar que ele abriu 2 ordens até agora, ou seja, 4 ordens, né? Porque em cada execução ele abre 2 ordens, né? A ordem principal e a ordem de cobertura. Então nós tivemos 2 ordens fechadas no lucro e 2 ordens fechadas através da proteção, do gatilho de proteção. E a gente está acompanhando aí para ver o que aconteceria se o Orion não tivesse ativado o gatilho de proteção. O que aconteceria com essa operação? Né? Lembrando que ali a setinha está indicando, né, junto com aquele tracinho vermelho lá embaixo, onde era o stop da ordem principal. Um pouquinho de paciência, só para a gente acompanhar, tá? Que é isso para que você tenha a segurança que realmente o Orion lhe oferece um baixo risco. Logicamente também você tem que não pesar a mão, saber dimensionar o tamanho do lote, né, para o tamanho do seu capital. E você observa aí com quanta antecipação ele ativou esse gatilho de proteção. Veja aí, ó. Caso ele não tivesse ativado o gatilho, a operação o preço tinha pego seu stop. Então ele se antecipou e reduziu as perdas. Mais uma vez, agora um ciclo de baixa, né? Já está definido as zonas de operacionais, né? Zona de trabalho, e nessas zonas ele vai procurar identificar movimentos dos big players. Ó, foi executada agora uma venda, né? Aí nessa venda foi definido já o take, a ordem de cobertura, o take da ordem de cobertura, o stop está lá em cima e o take da ordem principal. Veja que o stop está muito longe ali, né? Mas lembrando que a gente tem o gatilho de proteção que vai impedir que o preço chegue naquele stop, porque o Orion sempre trabalha com stop técnico, ele vai sempre definir um stop técnico, né, em cada operação, mas ele monitora cada operação através do seu gatilho de proteção. Veja aí que ele ganhou a ordem de cobertura, não deu para ver aí que eu estava falando, não observei quanto foi o valor, mas ele ganhou a ordem de cobertura e agora a gente tem a ordem principal aberta, que continua aberta. Está aí definido seu stop e seu take.
E nesse vídeo a ideia é mostrar para você, né, como o Orion protege cada operação, né, e por que ele tem um baixo risco, ele te oferece a possibilidade de ganhos exponenciais e baixo risco. Veja aí que nesse momento ele já moveu o take, o stop, botou no positivo a operação e agora ele acaba, né, de ganhar a ordem principal com 43,57 dólares. Então, isso é o que faz a diferença do Orion: baixo risco e ganhos exponenciais. Veja aí no gráfico, a gente tem aí só um resuminho dessas operações para que você possa ver como é que foi.